Fala pessoal, boa noite. Boa noite para você do Instagram. Começar mais uma gravação de um vídeo, de um podcast que eu faço toda segunda-feira. Hoje nós vamos falar sobre reserva de emergência. Acho que o assunto vem muito a calhar, né? A gente está falando aí de crise, de momento de incerteza, que a gente não sabe, muitas pessoas com aquele medo de não ter dinheiro para pagar as contas, de receber, governo fazendo pacote, enfim. E eu não queria ficar repetitivo aí nos assuntos, a gente ficar falando sobre o coronavírus, sobre a crise. Da semana passada para cá, pouco mudou, né, do cenário que a gente tem vivido. Então, vou falar um pouquinho sobre reserva de emergência, porque eu acho que esse tópico tem tudo a ver com o tema, com o que a gente está vivendo agora, o medo das pessoas, o panorama que a gente está vivendo. Então, eu estou aqui ao vivo com você no Instagram, mas eu estou gravando um podcast, estou gravando meu vídeo, então fica ligado. Se você tiver pergunta aí no Instagram, eu não estou conseguindo ver agora. No final do vídeo eu vejo. Se você quiser deixar sua dúvida, sua pergunta, ou se você estiver vendo esse vídeo depois, essa live depois, deixa sua pergunta aí que eu respondo no seu direct e a gente troca uma ideia, tá bom? Vamos lá. Hoje o tema vai ser reserva de emergência, né? E obviamente a gente tem que começar falando sobre o DNA do brasileiro, o DNA das pessoas, o nosso DNA como povo, que é o Brasil é um dos países em que menos se poupa no mundo, tá? Há muito tempo atrás, até pesquisei agora à tarde para ver se eu achava essa pesquisa, e eu não encontrei assim dados mais atualizados, mas eu lembro que há uns 2 anos atrás eu li uma pesquisa falando que o brasileiro, dentre um universo aí de 140 e poucos países, o Brasil só ficava na frente de 11 países, de países que têm cultura de poupança, pessoas que poupam, né? Que 65% dos brasileiros não tem nenhum tipo de reserva financeira, e que é absolutamente a gente não precisaria dessa pesquisa para constatar isso, né? Isso é uma constatação, na verdade. Ao longo desses últimos 13 anos que eu, pelo menos, tenho de mercado financeiro, de lidar com esses assuntos, é uma coisa corriqueira. As pessoas não têm o costume de poupar, não têm o costume de pensar preventivamente, e quanto menor a idade, menor é essa preocupação, e isso é natural, mas a gente precisa repensar esse tipo de coisa, né? Precisa analisar até que ponto não ter uma reserva de emergência é uma boa coisa ou não. Claro que eu acredito que é uma péssima escolha, uma péssima atitude. Quem não tem que começar a tomar atitudes para ter, né? Então, o momento que a gente está vivendo agora de coronavírus tá desencadeando uma cadeia de eventos, uma cadeia de acontecimentos econômicos em que a economia vai estar entrando num colapso que a gente não sabe a dimensão, não sabe o tamanho que isso vai alcançar. O que se sabe é que muitas pessoas, principalmente autônomos, prestadores de serviço, comerciantes, pequenos e médios empresários, vão sofrer com isso. Vão sofrer com a falta de vendas, com a falta de venda do seu serviço, consequentemente não vão receber. E isso vai gerando um efeito em cadeia gigante, porque o cara não recebe, não paga o seu aluguel, não paga a sua conta de luz, o cara que não recebe o aluguel vai atrasar as suas contas, enfim, isso vai gerando um efeito em cadeia gigante, né? E isso, obviamente, poderia ser minimizado se a gente tivesse reservas de emergência, que é o tema do assunto de hoje, né? O assunto do podcast, do vídeo de hoje. Então, o que é, na verdade, uma reserva de emergência? Como o próprio nome sugere, como o próprio nome diz, é um valor financeiro
em que você tem à sua disposição para custear, né, ou seja, para você pagar as suas contas durante um determinado período, né? Isso é meio óbvio, né? É uma poupança que você faz para passar em momentos de dificuldade. É aquela história da formiguinha trabalhando no inverno, né? A formiguinha fica lá o verão inteiro correndo para lá e para cá, pega uma folhinha, pega um grãozinho, pega isso, vai guardando. Para quê? Para que no inverno ela tenha suprimento, tenha alimento suficiente para ultrapassar aquele período que para ela é doloroso, difícil e que ela precisa ficar quietinha ali no seu lugar. É uma metáfora, mas é a pura realidade. E então é um colchão financeiro. E assim, para que a gente tenha uma reserva de emergência, para que a gente comece a pensar em construir uma reserva de emergência, é importante que a gente dê jeito na nossa vida financeira, que a gente coloque a vida financeira em dia, porque não adianta você ter uma reserva financeira e não ter dinheiro para pagar suas contas no dia a dia, ou guardar dinheiro e não ter dinheiro para pagar as suas contas. Então, é todo uma engrenagem que precisa funcionar direitinho para que você tenha essa reserva de emergência. Então, não adianta você ter dívidas, você ter empréstimos, você ter a sua vida financeira desorganizada e querer ter uma reserva de emergência. Claro, poupar é sempre melhor do que não poupar, né? Mas se você for fazer esse tipo de, né, tomar a decisão de fazer a reserva de emergência, é importante que a sua vida financeira esteja organizada, acima de tudo, e preferencialmente sem dívidas, sem empréstimos, para que você comece realmente a construir algo que vá te trazer segurança em momentos de crise como esse, né? E a reserva de emergência, para que ela serve? Parece meio óbvio, mas eu não sei qual é a sua situação, se você é autônomo, se você é funcionário, se você é médico, advogado, profissional liberal em geral, qual é o seu grau de segurança, né, aonde você está, se você é pequeno empresário, mas qual é o grau de certeza de que você tem em relação ao trabalho que você desenvolve, à profissão que você desenvolve. Você tem risco de ser demitido? Você tem risco de ficar sem cliente de uma hora para outra? Você tem risco do seu negócio deixar de ter uma rentabilidade maior porque pode surgir um outro negócio melhor do que o seu? Surgir, sei lá, vamos dar um chute aqui, surgir o Uber do seu negócio de uma hora para outra? Você possui alguns riscos? Isso a gente precisa analisar antes de mais nada, né? A gente precisa ter isso em mente para que a conscientização de formar uma reserva de emergência fique cristalizada em todo mundo. E basicamente todo mundo, com exceção dos funcionários públicos que têm estabilidade, né, que corre um risco muito, muito pequeno de não ter mais trabalho, é próximo a zero. Só se ele fizer algo muito, muito fora da curva, muito grave para que um funcionário público seja exonerado, por exemplo. Mas se você, com essa exceção de um funcionário público que tem previsibilidade e recorrência de caixa, né, de salário ao longo da sua vida inteira, o resto das pessoas correm algum tipo de risco, mesmo que seja pequeno, médio empresário. Se você agora é pequeno e médio empresário, dependendo do ramo de atividade que você está, e dependendo do seu fluxo de caixa, tanto empresarial quanto pessoal, se não tiver redondo, isso pode causar estragos permanentes. Então, a reserva de emergência tem essa, eu gosto sempre de chamar de colchão, porque é aquilo que vai te acolher, que vai te dar conforto em um momento difícil, um momento de estresse, né? E como é que primeiro, os princípios básicos para se formar uma reserva de emergência. É o que eu falei aqui, vou começar a pontuar. Estar com a vida financeira organizada. O que significa estar com a vida financeira organizada? A primeira regra de ouro, a regra mais simples, básica e fundamental é gastar menos do que ganha. Isso é uma coisa que parece, eu até fico com vergonha de falar, porque parece que eu estou falando o óbvio, né?
Mas isso a maioria das pessoas, a maioria dos brasileiros pratica no seu dia a dia ao contrário. Não conseguem gastar menos do que ganham. E por isso que a gente fala, por isso que a gente repete. Então, organizar a sua vida é ter em mãos todas as suas despesas, saber para onde vai o dinheiro, qual é a destinação que o seu dinheiro está tomando ao longo do tempo, aonde pode gastar, aonde pode cortar, o que é despesas, o que são despesas fundamentais que não podem ser cortadas, o que é supérfluo que pode ser diminuído. Então é organizar a vida financeira de tal forma que você conheça a sua estrutura financeira, conheça as suas receitas, conheça as suas despesas. Esse é o passo 1, organização. O passo 2 é, conhecidas essas despesas, conhecida essa estrutura, conhecida, você tendo isso muito claro para você, aonde você pode cortar a gordura, aonde você pode tirar excessos, né? Por que eu digo isso? Porque até que você forme a sua reserva financeira, é recomendável que você viva com o mínimo necessário. Eu não estou dizendo aqui para você cortar, viver uma vida miserável, nada disso. É assim, viver com o necessário. Se tem um financiamento de um carro, de repente trocar por um carro mais barato, quitado, trocar despesas, ver todas as suas despesas que você tem no dia a dia, aquilo que pode ser diminuído, aquilo que pode ser cortado, negociar com a família, enfim, dar uma apertada no cinto de forma organizada, sem que nada falte dentro de casa, mas que aquilo seja o mínimo possível. A partir daí, você vai ter uma despesa mensal enxuta, né? O que isso quer dizer? Que em momentos de crise, você vai precisar de menos dinheiro para passar pela crise, né? Feito isso, organizando as suas despesas, organizando a sua vida financeira, conhecendo bem a sua vida financeira, enxugando a sua vida ao máximo que você conseguir, aí você vai começar a pensar em formar uma reserva financeira. E como que a gente dimensiona o tamanho de uma reserva financeira? Como é que você vai calcular essa reserva financeira? Primeiro, você precisa saber qual é a sua despesa mensal, né? Então, depois de feito esse trabalho inicial, em que você conhece a sua despesa e que você enxugou ao máximo, qual é o tamanho dessa despesa mensal? É R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$10.000, R$50.000? Qual é o tamanho? É R$10.000? É R$5.000? Vamos colocar aqui R$5.000, né? Bom, então, para você passar por um mês, a sua vida precisa de R$5.000, certo? A sua família precisa de R$5.000. A renda da família precisa ser de R$5.000. Então, o que você vai fazer? Se você é um funcionário público, você tem estabilidade. Se for só a sua renda, a renda que sustenta a família, se você já ganha os R$5.000 para sustentar a família, você pode fazer uma reserva de emergência menor, sei lá, de 3, 4 meses, fazer uma reserva aí de R$15.000 para coisas fora do ordinário, né? Extraordinário, alguma doença na família, alguma despesa extra muito grande que você possa vir a ter, alguma despesa na casa, com carro, alguma coisa que vai tirar a sua organização financeira. Então, você que tem estabilidade, tem o salário garantido e que esse salário supre a necessidade mensal da sua família, você pode ter uma reserva financeira menor do que um autônomo, um funcionário, um empresário, um profissional liberal, um médico, seja lá quem for, que tenha o risco de perder renda. Hoje em dia, né, no mundo que nós estamos vivendo agora, no mundo coronavírus, médico está atendendo menos, está ganhando menos, advogado está atendendo menos, ganhando menos, o garçom não está trabalhando, o pipoqueiro da escola, o cara que limpa o ar-condicionado, os restaurantes, os bares. Então tem muita gente sem trabalhar, consequentemente muita gente sem ganhar dinheiro. Essa galera precisa de um colchão maior. Por que precisa de um colchão maior? Quanto tempo vai durar essa crise? 3 meses? Nós já vamos passar pelo primeiro mês. Aí, dependendo da cidade que você está, tem cidades no Brasil que começaram
um período de isolamento mais cedo, outros mais tarde, mas nós já estamos indo aí para a terceira semana, em alguns lugares até, de isolamento. Então são 3 semanas sem produzir. O governo tem algumas medidas, alguns pacotes para tentar amenizar, mas isso, infelizmente, na minha opinião, não vai chegar aqui no Brasil a todos que precisam. Então, se a sua vida tivesse organizada, financeiramente, enxuta, e você tivesse um colchão, sei lá, pelo menos 6 meses de reserva, isso é o recomendado, o mínimo recomendado para quem tem algum risco, para quem é funcionário, empresário, profissional liberal. Se você tem esse perfil de profissão, pelo menos 6 meses de colchão financeiro. Então, se você ganha 5 mil reais por mês, você tinha que ter 30 mil guardado, para passar por até 6 meses de brabeza. Ou então, de repente, suponha que se tivesse tudo às mil maravilhas, mas você é um funcionário, ganha bem e tal, mas de repente, do nada, você é demitido, você perde o emprego. Então você tem 6 meses para se reprogramar, para procurar uma recolocação, para procurar uma nova profissão, enfim, seja lá o que for. Você tem um prazo para tentar começar de novo, né? Se a gente não tem, tudo fica mais difícil. Aí a gente não vive mais, a gente sobrevive. Aí tem que entrar em cheque especial, em cartão de crédito, aí começa a fazer uma bola de neve de dívidas, que isso, eu sei bem como sair de dívidas grandes há alguns tempos atrás, contraídas há algum tempo atrás, e que, cara, eu sei o quanto desafiador quanto difícil o quanto de sofrimento e dor que isso causa, e que se eu tivesse, naquela época, construído colchão financeiro suficiente, eu teria passado por esse período com menos sofrimento, com mais tranquilidade, com a cabeça mais no lugar para poder tomar melhores decisões. Enfim, a gente aprende no amor ou na dor. Então, se você tem reserva financeira, parabéns. Você vai passar por um momento difícil, mas você vai estar preparado para isso. Se você não tem, eu também não adianta agora se crucificar, se culpar, se penalizar. Cabeça erguida, correr atrás de outras formas de ganhar dinheiro. O ser humano se reinventa nas crises, o ser humano ele é criativo, procura novas oportunidades, ganha dinheiro de formas inesperadas às vezes. Muitos dos negócios que a gente tem hoje, eu até citei o Uber agora há pouco, o Uber foi criado, é uma startup que foi criada lá em 2008, justamente para atender uma demanda de crise, né? Ou seja, tinham muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas perderam seu emprego, e o Uber deu essa oportunidade para pessoas que estavam nessa situação. Então, em momentos de crise, acabam surgindo também novas possibilidades, novas oportunidades, e a gente, quando eu digo ser humano, é criativo para encontrar essas alternativas. Então, assim, para dimensionar o tamanho do seu colchão, eu classifico em três tipos de pessoa. Se você é um funcionário público, se você tem estabilidade, tem previsibilidade, você precisa aí de 3 meses mais ou menos de colchão para alguma coisa extraordinária. Isso vai te dar, no exemplo que nós estamos usando aqui, numa renda mensal, numa despesa mensal de 5 mil reais, 15 mil reais. Se você é alguém que corre o risco de perder o trabalho, de perder os clientes, enfim, você corre algum risco de não ter renda por qualquer razão que seja, no mínimo 6 meses, né? De 6 meses a 12 meses. Né? Se você é autônomo, principalmente, autônomo que não tem uma renda fixa, que cada mês é uma renda diferente, depende de produtividade, de cliente e tal, esse tipo de profissional eu recomendaria pelo menos 12 meses, pelo menos um ano de despesas, para que você se sinta confortável, para que você sobreviva a uma mudança de mercado. O seu mercado pode ser atingido, por exemplo, por uma empresa chinesa que entrou no Brasil e começou a fazer o que você faz mais barato, ou você quer mudar de profissão e não tem coragem porque isso ia afetar a sua vida financeira. Então, ter um ano
de reserva te possibilita muitas possibilidades, inclusive mudar de profissão se for o caso. O necessário para você fazer, uma das coisas mais difíceis na hora de se construir uma reserva de emergência, é uma coisa que é difícil para o ser humano, em qualquer atividade, que é a tal da disciplina, né? Porque em momentos de bonança, em momentos que está tudo bem, a gente não pensa no pior, é muito difícil a gente pensar. A gente pensa no pior para outras coisas, mas a gente nunca pensa que vai acontecer com a gente, que a gente vai ficar desempregado, ou que a gente vai ter um problema, ou quem iria imaginar, quem iria apostar que o mundo ia passar pelo que está passando hoje. Eu tenho certeza que se a gente, em novembro do ano passado, estivesse numa roda de amigos fazendo apostas sobre o futuro, se alguém lançasse essa tese de que, olha, em 2020 o mundo vai parar por causa de um vírus, eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas apostariam nessa tese, nessa hipótese. Poucas pessoas colocariam dinheiro acreditando que isso poderia acontecer. Então, é algo totalmente fora do nosso controle. A gente não tem como controlar. Por isso que é importante a gente ter disciplina. E o que é disciplina? É você se comprometer com você mesmo em se organizar, em poupar, em pagar você mesmo, em guardar este dinheiro para você no futuro. E isso é muito difícil. É a parte mais difícil, eu diria, desse processo todo. É a parte de abrir mão de prazeres momentâneos, né? Porque a gente brasileiro, principalmente, é um povo que é muito imediatista, muito consumista, gosta de consumir na hora, né? E para isso faz parcelas. Então você não tem o dinheiro para comprar uma televisão agora, mas você quer aquela televisão agora, você compra a televisão agora e parcela em 12 vezes. Né? O brasileiro tem esse perfil, ele compra mesmo sem ter o dinheiro. Se a parcela cabe no bolso, tá valendo, a gente mete bala. Então esse é um perfil ruim, porque a gente não tem paciência e não tem disciplina. Né? Aí você faz a parcela, em alguns lugares você vai pagar juros, né? E às vezes paga uma televisão e meia, 2 televisões, né? Pela sua falta de paciência, pela nossa falta de paciência. Então é necessário que a gente tenha muita disciplina, muita força de vontade e muito autocontrole para construir uma reserva de emergência. E isso só a sua consciência vai fazer você tomar a atitude. Talvez agora, nesse momento difícil, nesse momento de crise, é aquela história, né? A gente só conserta a porta arrombada depois que o ladrão entra, né? A gente só vai colocar um cadeado depois que o ladrão entrou, roubou tudo. Aí é que a gente vai se preocupar com a tranca da porta, com a cerca elétrica, com a câmera. Porque até então era uma coisa distante, né? Alguém entrar na minha casa era algo distante. A partir do momento que entra, você fica preocupado, você fica paranoico, você sente a dor que é alguém entrar na sua casa. E vai acontecer isso agora, infelizmente, com muitas pessoas. Muitas pessoas vão passar dificuldades, vão ter problemas financeiros e muitas vezes não precisariam ter, porque às vezes tem reserva, tem sobra, às vezes, de caixa no mês, mas resolve trocar aquela sobra por bens, por consumo, por diversão, por viagem. Nada errado com isso, né? Nada errado nas pessoas quererem se divertir, viajar e tal. Mas uma parcela daquilo que você ganha tem que ir para você mesmo. Tem que, né? É o que a gente fala, você tem que se pagar, né? O livro Pai Rico, Pai Pobre fala muito disso. Primeiro você, né? Quanto você está pagando para você mesmo daquilo que você está recebendo, né? Porque senão você é só um repassador de dinheiro. Você recebe de um lado, repassa para a companhia de energia, para a companhia de telefone, para o dono do apartamento, para o financiamento do carro. Você pega e repassa, vai repassando o dinheiro. O dinheiro só passa pela sua conta, você não retém nada. Então você tem que começar a aprender a reter e pagar o seu salário.
O recomendado é no mínimo 10%. Então, se você ganha R$ 5.000, você tem que se programar para guardar 500. Claro que isso vai depender da organização da sua vida. Por isso que o primeiro passo é organizar a sua vida, enxugar ao máximo a sua vida financeira, a sua estrutura financeira, para que você consiga guardar o máximo possível. Então, se você não consegue guardar 10%, guarde 5%, guarde 2%, guarde 1%. O importante é começar, né? Começar com compromisso, com um objetivo. Então, o seu objetivo é guardar 10%, 15%, mas agora você não consegue guardar 10%, 15%, começa com 2%, com 5% e vai organizando a sua vida até que você atinja o seu objetivo. Então, tenha disciplina, se organize, porque essa é a parte mais desafiadora. E essa não tem quem possa ajudar você a não ser você mesmo. Eu não posso ter disciplina por você, nenhum familiar seu pode, só você mesmo pode assumir essa responsabilidade com a sua própria vida, com a sua própria saúde financeira e tomar as atitudes que tem que tomar. Né? Bom, você organizou a sua vida financeira, tomou conhecimento, né? Eu digo que a gente precisa tomar conhecimento da nossa vida financeira, porque muitas vezes a gente não conhece. Muitas vezes a gente vai, como diz Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Você recebe, aí você paga as contas, e aí acaba o mês, você recebe de novo, paga as contas, você não vê para onde vai o dinheiro, você não sabe quanto você gastou com o quê. E aí, mas como está dando para pagar as contas, você vai vivendo ali. Os dias vão passando e você vai sobrevivendo. É importante que a gente tome consciência. Tomar consciência é planilhar, é saber para onde está indo o dinheiro, quanto que você gasta com comida, quanto você gasta com aluguel, quanto você gasta enfim, com tudo na sua vida. Toma conhecimento. Depois que você se organizou, estabeleceu o objetivo, enxugou suas despesas, você tomou a decisão de começar a guardar, você precisa entender que o objetivo dessa poupança você não vai investir esse dinheiro com o objetivo de ganhos expressivos de capital, ou seja, com objetivos de lucro. Você não vai pegar essas reservas e investir na bolsa de valores, por exemplo, em ações. Não que investir em ações não seja bom, é ótimo, recomendo a quem quer que seja. Mas nesse momento da sua vida não é o melhor investimento. Por quê? Porque duas características que uma reserva de emergência tem que ter de forma fundamental, pilar, é que ela tem que ser muito líquida. Né? O que é líquida? Ela tem que ser quase que dinheiro vivo. Por quê? Porque você precisa usar ela a qualquer momento. Então, investimentos de longo prazo e de altíssima volatilidade, que é a segunda característica que a reserva de emergência não pode ter, ela não pode ser volátil, ou seja, não pode ficar variando ao longo do tempo, com muita variação ao longo do tempo. Por quê? Porque você precisa ter previsibilidade, você precisa saber que se você precisar desse dinheiro daqui a um ano, aquele dinheiro está sendo remunerado de acordo com o mercado da época e que você vai ter uma previsibilidade de resgatar aquele dinheiro daqui a um ano num valor que você conhece, num valor X. Né? Obviamente, remunerado com inflação mais algum índice, enfim, mas você tem essa previsibilidade e não pode ter altas volatilidades, né? Pelo contrário, tem que ter baixa volatilidade, não pode ficar flutuando. Então esse investimento, esse colchão, ele não é um investimento. Você ainda não chegou na fase do investimento, né? Porque isso é uma outra coisa que eu vejo ao longo do caminho aí. Muitas pessoas querem começar a investir sem ter uma reserva de emergência, né? Pulam uma etapa, né? E aí quando começa, que é o que está acontecendo agora, eu vejo muitas pessoas fazendo isso, aí quando começa, e quando vem uma crise, um problema, e as pessoas precisam de dinheiro para pagar conta, ou para cobrir um prejuízo, ou para pagar funcionário, se você é empresário, o cara não tem uma reserva de emergência. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem investimentos.
aí ele tem que se desfazer dos investimentos em momentos de crise, tem que vender ações, tem que vender cotas de fundo, tem que realizar prejuízo para poder honrar compromissos financeiros. Então, se você ainda não tem reserva de emergência, não é a hora de você começar a investir. Não é a hora de você ir para a bolsa, não é a hora de você comprar fundos de ações, nada disso. Você tem que formar uma poupança e rentabilizar essa poupança. Quando eu digo poupança, não é aplicar na poupança, não, pelo amor de Deus. É você poupar, né? Você guardar dinheiro e rentabilizar esse dinheiro de uma forma eficiente, né? E, obviamente, você deve estar se perguntando aí, tá, mas qual que é a forma eficiente? Qual que é o melhor investimento para esse tipo de reserva? A primeira coisa, como eu já disse, ele precisa ser líquido, ou seja, precisa estar em dinheiro vivo, precisa ser de fácil resgate e de rápido resgate. Então, resgates de 2 dias, sei lá, no pau da viola aí 5 dias. Eu já acho bastante, mas tem que ser dinheiro rápido para emergência, para você sacar, colocar na sua conta e sair pagando as suas contas ou pagando aquela emergência que você precisa, né? Hoje, né, não existe mais poupança, né? Investir em poupança é algo até considerado pecado, né? Não faça isso. Por quê? Porque a poupança está rendendo muito pouco, está perdendo da inflação, então você está perdendo dinheiro. Poupança não é mais investimento. Esquece poupança da sua vida, risca a palavra poupança do seu dicionário, esquece que ela existe para o seu próprio bem. Tá? Algo que é aceitável nos dias de hoje. Hoje a gente não tem muita alternativa. Você tem que ir para a renda fixa, né? Por quê? Porque na renda fixa tem baixa volatilidade, você tem previsibilidade, mas o ideal é que você tente acompanhar ou superar o CDI, o CDI, que é um índice usado por fundos de renda fixa, que é muito próximo à taxa Selic. Agora, por mais que a taxa Selic esteja, né, muito baixa, talvez seja por um momento, mas de qualquer forma a taxa Selic já é maior do que a própria poupança. Se você conseguir fundos de renda fixa com baixíssima taxa de administração, que isso é muito importante, baixíssima taxa de administração, talvez você consiga superar o CDI. Hoje em dia a gente consegue CDBs de liquidez diária acima do 100% do CDI. Então, tem maneiras de rentabilizar melhor o seu capital. Não é o melhor investimento do planeta, você não tem que considerar isso como um investimento, você tem que considerar esse investimento que você está fazendo como uma reserva de valor. Você está preservando, você tem que preservar o valor do seu dinheiro ao longo do tempo para que 5 mil reais hoje tenha o mesmo valor, compre as mesmas coisas, pague as mesmas contas daqui a 1 ano, 2 anos, sei lá quando você vai precisar dessa reserva de emergência, né? Então, esse é o objetivo, é você rentabilizar o seu capital da maneira mais efetiva possível dentro do momento em que a gente se encontra. Não adianta você querer ganhar 10% ao ano de renda fixa no momento que você está agora. Isso não existe, não vai acontecer, não existe essa possibilidade. E também não existe você querer ganhar 200% do CDI sem colocar o dinheiro com prazo maior, comprometimento com prazo maior. Então, assim, se você quiser liquidez, né, que é a característica essencial de uma reserva de emergência, com baixa volatilidade, a gente vai ter que ir para fundos de renda fixa, para Tesouro Selic, para um CDB, coisas que sejam mais seguras, mais previsíveis, mais líquidas, obviamente com menos rentabilidade, mas que é superior infinitamente à poupança, né? Depois disso, tomada a decisão. Você organizou sua vida, você baixou suas despesas, você decidiu começar a guardar o seu dinheiro, estabeleceu quanto deve ser o tamanho do seu fundo de emergência. Se você ganha 10 mil reais,
em 6 meses você vai ter que fazer um fundo de 60, se você ganha 5 vai ter que ser um fundo de 30, se você gasta 100 mil reais por mês você vai ter que ter um fundo de 600 mil reais e assim sucessivamente. Cada um faz um fundo do tamanho da sua vida, né? Do tamanho da sua realidade. Feito tudo isso, tomada todas essas decisões, disciplina incorporada no dia a dia, você vai precisar montar, começar a montar isso, né? E como é que você vai fazer? Obviamente, ter a disciplina de todo mês reservar uma grana para isso. E aí, esquece banco. Eu sou crítico ferrenho dos bancos. Banco não é o lugar para fazer investimento, por mais que isso possa parecer um absurdo para quem está ouvindo às vezes pela primeira vez. Banco não é o melhor lugar para se fazer investimento. Ponto. Os melhores lugares para se fazer investimento é você mesmo, né? E você mesmo só consegue fazer investimentos através de corretoras, né? Então ache uma corretora que tenha o seu perfil, uma corretora de valor, abra uma conta, porque lá você vai ter acesso a todos os produtos disponíveis no mercado e não só os produtos do banco X ou do banco Y ou do banco H, né? Você vai ter acesso a plataformas de investimentos do mercado inteiro, acesso ao mercado secundário de renda fixa, porque às vezes você pode achar boas oportunidades ali, garimpando oportunidades de renda fixa no mercado secundário, que é o mercado pessoa física para pessoa física. Como é que tem duas formas de você comprar um CDB, por exemplo? Você pode comprar direto de um banco, qualquer banco, ou você pode comprar de uma outra pessoa, né? Comprar de uma pessoa física. Claro que você não vai saber quem é, mas a sua corretora pode disponibilizar um mercado secundário para você comprar alguém que não tem reserva de emergência ou alguém que tem a reserva de emergência e está resgatando essa reserva de emergência para poder arcar com as suas contas, ela vai ter que vender um CDB que ela tem. Então, às vezes você pode comprar esse CDB com uma taxa um pouco melhor. Então, saia do banco, abra uma conta numa corretora, porque lá você vai ter ajuda especializada, vai ter produtos de tudo quanto é perfil, tipo, tamanho, você vai poder investir de 1.000 a 100 mil reais, enfim, independente do seu tamanho. Você não vai precisar ter carteiras, um volume de dinheiro enorme para poder ganhar mais de 100% do CDI, né? Que são coisas que até pouco tempo atrás nos bancos aqui você precisava ter uma fortuna para conseguir isso. Então, faça todos esses passos, tome todas essas atitudes, abra o mais rápido possível uma conta no banco, numa corretora. Por quê? Porque depois de feito isso, depois de ter atingido o seu objetivo, né? Suponha que depois de tanto tempo você chegou no seu objetivo, que é juntar 6 meses ou um ano de reserva financeira. Eu não sei qual que vai ser o seu objetivo, se vai ser 3 meses, 6 meses, um ano. Isso eu não posso dizer para você, você que tem que sentir e medir o tamanho da sua dor. É claro que quanto mais, melhor, né? Quanto mais conforto você tem, mais tranquilidade, menos estresse você vai ter numa eventual crise. Mais pessoas talvez você consiga ajudar, né? De repente você vai passar por um momento difícil em que não é você que vai passar por um momento difícil, às vezes é um parente próximo, é uma mãe, é um pai, de repente você consegue usar isso, por que não, para ajudar um ente querido. Então, quanto mais, melhor, né? Mas quem vai definir isso é você. A única coisa que eu disse aqui é um parâmetro que eu acredito ser aceitável. Funcionário público que tem estabilidade, no mínimo 3 meses. Alguém que tem um trabalho, um emprego, que tem risco de ser demitido, pelo menos 6 meses, né? Até porque se você tem trabalho, tem CLT e tal, você ainda tem seguro-desemprego, você tem fundo de garantia, você tem outras reservas que a hora que você sai desse trabalho, a não ser que seja por iniciativa sua, te ajudam nisso, né? Então te dão mais tempo. Por isso que você pode ali ficar nos 6 meses, talvez seja o mínimo. Agora, se você é autônomo, se você ganha, não sabe quanto ganha, pelo menos um ano. Quando eu digo não sabe quanto ganha, cada mês você ganha um valor diferente, porque depende do seu negócio, depende do movimento, depende da época do ano, tem sazonalidade, enfim, não sei qual que é o tipo do seu negócio. Mas se você é autônomo, você sabe do que eu estou falando,
Então, no mínimo 1 ano, né? Porque você não tem fundo de garantia, você não tem seguro-desemprego, você não tem nenhuma ajuda extra caso algo dê errado para você. Então, você precisa de mais tempo, né? Então, essas três características. Você fez tudo isso, começou a poupar, atingiu o objetivo, qual que é o próximo passo? Começar a investir. Aí sim, você vai começar a se preocupar com outra coisa, que é a sua aposentadoria, ou com a sua renda extra, ou com a sua renda residual. Aí sim você vai começar a se preocupar com investimentos, né? Fez a sua reserva de emergência, tá tranquilo para qualquer bucha que der ao longo do tempo, vamos começar a formar patrimônio, vamos começar a pensar na independência financeira ou, como eu disse agora há pouco, na aposentadoria. E para isso você vai precisar ter uma conta numa corretora e você já fez isso quando começou a construir a sua reserva de emergência. Então, assim, é um assunto muito básico, muito simples, mas eu acho que o básico e simples precisam também ser ditos, né? Precisam ser esclarecidos, porque isso pode não ser básico e simples para todo mundo. Se fosse, não tinha tanta gente passando por momentos difíceis aqui no Brasil e que infelizmente isso deve piorar agora ao longo dessa crise que a gente vai ter, que começou a ter por conta do coronavírus. Então, tenha calma. Agora, como eu disse mais atrás aqui, é momento de enxugar, momento de organizar, momento de colocar a casa em ordem. Claro que talvez agora seja muito tarde para você se desfazer de um bem, você vender um carro, né? O mercado não tá lá essas coisas para isso, mas entenda como uma lição, tome isso como uma lição, procure novas formas de ter renda. Pode ser um momento também de se pensar nisso, de ter uma renda extra, de procurar uma atividade diferente, que não precise, que seja feita de forma independente, enfim, tem várias formas de se fazer renda extra. Tente achar pode ser uma saída ou uma amenização da sua situação, mas o importante é que a gente aprenda uma lição. A gente não pode apanhar, né? Agora, vamos apanhar aqui no coronavírus e vamos sair da crise machucado, dolorido e começar a repetir os mesmos erros para apanhar na próxima crise, apanhar no próximo problema. O importante é que a gente apanhe, aprenda a lição, aprenda a lutar e nunca mais passe por esse problema. Se você for ter um problema no futuro, não vai ser por causa disso, né? Eu acho que o ser humano, ele tem que evoluir nessas questões. Se você sofreu com algo, passou por aquilo, aquilo ficou para trás, você nunca mais pode sofrer com aquilo. Porque se você sofrer com aquilo de novo, aí sim é culpa sua, não tem o que fazer, enfim, bola para frente. Agora, se você está passando por um momento difícil, está passando por um momento de crise, se você tivesse um colchão financeiro, a sua vida teria sido... Cara, e quando a gente fala de reserva de emergência, tem muita gente... Aposto que eu falo isso porque vira e mexe eu recebo uns comentários assim no inbox. Mas também você é rico, como se eu fosse rico. Se é rico, é fácil guardar dinheiro para quem é rico. Velho, é porcentagem. Se você ganha 10 mil reais, você guarda 1.000. Se você ganha 5 mil, você guarda 500. Se você ganha 1.000, guarda 100, velho. Se você ganha 500, guarda 50. Isso não é desculpa. Guardar dinheiro, poupar dinheiro, não depende do quanto você ganha. Depende da sua disciplina e do quanto você organiza a sua vida de acordo com a sua realidade. Então não é desculpa. Qualquer pessoa pode começar, qualquer pessoa pode guardar dinheiro independente de quanto ganha. Não tem esse mimimi. Esse mimimi, para mim, não rola. Então, faça isso. Pense sobre isso. Entenda o porquê isso é importante, porque formar uma reserva de emergência é importante, para que a gente não passe por isso no futuro de novo. Beleza? Esse foi o bate-papo de hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês. Vou pegar o celular aqui para dar uma olhada, para ver se tem perguntas. Se não tiver, a gente deixa para... Eu deixo para responder algumas pessoas depois. Vamos lá, vamos lá. Muita gente dando tchauzinho, tchauzinho para todo mundo.
Tá, pergunta aqui do Thiago Calisto. A reserva de emergência é um valor que pode ser investido na bolsa ou tem que deixar separado sem interesse de rendimento? Eu falei aqui ao longo do... Eu nem sei se o Thiago está aqui. Um abraço, Thiagão. Não sei se ele está aqui, mas ou se ele viu a hora que eu falei sobre isso. Mas não, reserva de emergência não é para ir para a bolsa, né? Por quê? Porque, cara, você pode precisar de um dinheiro. Imagina quem recebeu uma grana no final de 2019 e colocou na bolsa como intuito de reserva de emergência. Ele colocou, sei lá, 10 mil reais em reserva de emergência em dezembro. Aí hoje, agora, ele vai passar por um problema, por um momento difícil, um momento de falta de caixa, de diminuição de receita. Ele vai precisar desse dinheiro. Quanto que ele vai tirar? Vai tirar 5 mil reais, a bolsa caiu 50%. Então você vai realizar um prejuízo. Então não é o melhor investimento para se fazer quando você tem para reserva de emergência. Reserva de emergência você precisa de previsibilidade, reserva de valor e baixa volatilidade. Você tem que saber quanto você tem que saber que daqui um ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, quando e se o problema acontecer com você, você vai ter o equivalente às suas contas no futuro. Então, hoje 5 mil reais pagam as suas contas. Daqui a 5 anos, 3, 4 anos, vão ser 6 mil reais. Então, você tem que rentabilizar esse dinheiro para poder chegar lá na frente e resgatar isso para poder pagar suas contas. E isso a Bolsa de Valores não te garante. Aí é sorte, né? Você pode investir hoje na Bolsa 10 mil reais e daqui 5 anos ter 100. Mas aí você contou com a sorte. E reserva de emergência você não pode contar com a sorte. Você tem que contar com o que é certo, né? Porque suas contas e as suas despesas, não importa o que aconteça, o boleto vai chegar, a cobrança vai chegar, o nome vai ficar sujo, ninguém quer saber aonde está o seu dinheiro, em que você investiu. As pessoas só querem receber. Então, não é para colocar essa grana em bolsa de valores. Bolsa de valores é para quando você já tem a reserva de emergência, você já tem esse conforto, aí esse excedente que você... porque você estava lá guardando quinhentão por mês, todo mês você guardava quinhentão, aí você atingiu a sua reserva de emergência, você vai continuar guardando quinhentão, só que agora esses quinhentão, esses 500 reais, eles vão ter outro objetivo, aí você vai começar a formar patrimônio, formar renda, formar investimento com os mesmos 500 que você estava guardando. Você vai continuar fazendo isso, só que para outra coisa. Vamos ver se tem mais. Pode dar uma travada aqui. Então acho que é isso. Acho que agora, quem quiser, se você estiver vendo essa live depois, que ela foi uma live, se estiver vendo gravado, se você quiser saber alguma coisa, manda mensagem para mim no direct que eu te respondo. Você que está no podcast, também, se quiser mandar mensagem, fica à vontade, vai lá no meu Instagram, @roberto.francischini, manda um direct, manda uma mensagem, sugere um tema, enfim, vamos trocar experiências, compartilhar experiências, que eu acho que só assim a gente evolui, beleza? Obrigado pela companhia, obrigado para você que me acompanhou aqui. E obrigado para você que está aqui no podcast. Valeu? Grande abraço para todo mundo. Até semana que vem com algum outro tema que eu não sei qual é, tá bom? Se você quiser sugerir, sugere aí. Um abraço.